Muito bom dia, amigos e amigas, a povo e pova. Hoje, domingo, primeiro domingo do Advento na liturgia da Igreja Católica, dia 28 de novembro de 2021. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nossos encontros. Lembrando que essa semana tivemos aí o encerramento do ano litúrgico, então hoje é o primeiro domingo do Advento. Não vou entrar no campo da política, eu falo isso sempre, mas sempre passo pela política, não tem como, não é isso? O pessoal fica meio bolado comigo, você entra na política de novo, tá? Não vou entrar hoje. Lembrando que a liturgia de hoje, Jeremias capítulo 33, versículos 14 ao 16, o salmo é o Salmo 24, em algumas traduções, não é isso? Em outras traduções é o 23. Eu posso estar errado aí, se eu estiver errado, se você pegar uma tradução de repente, né? 24 ou 25, desculpe. 24 ou 25. O refrão, a resposta é: para vós, Senhor, eleva-os minha alma. Interessante ainda que a segunda leitura é uma leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 ao capítulo 4, versículo 2. E o evangelho é o de Lucas, capítulo 21, versículos 26 ao 28, 25 ao 28 e versículos 34 ao 36. Repetindo, Lucas capítulo 21, versículos 25 ao 28, 34 ao 36. Lembrando que nós estamos entrando no novo tempo litúrgico, então tudo que nós vamos conversar aqui em nosso encontro é uma conversa a partir do novo ano litúrgico. Para quem é católico, para quem frequenta a Igreja Católica, sabe muito bem que a Igreja Católica tem um calendário litúrgico dividido em ano A, B e C. O ano A, falei ontem isso, Evangelho de Mateus. Ano B, Evangelho de Marcos. Ano C, Evangelho de Lucas. E aonde fica João? João fica para as grandes festas da Igreja, né, para os grandes momentos da Igreja. E lembrando ainda que nesse primeiro domingo do Advento, a palavra de Deus nos apresenta, né, a abordagem, aborda de forma assim muito ampla a vinda de Jesus. A gente, quando fala na volta de Jesus, a parousia, nós temos aí claramente uma certeza. Deus, nosso Pai, tem um projeto de vida para cada um. E nós sabemos, estamos falando de semana toda, que todos nós temos medo do fim. O Evangelho nos apresenta Jesus, o Messias, Filho de Deus, o filho de Davi, que anuncia de forma muito ampla todo aquilo que vai acontecer. E ele diz bem claro aí nesse evangelho para se alegrar, pois a libertação está próxima. Ele fala aqui, nesse contexto das dores de parto, do momento em que nós estamos vivendo, que nós estamos aí ontem na reunião do Conselho Nacional do Laicato da Diocese de Nova Iguaçu, eu dizia sobre, eu e mais algumas pessoas, sobre algumas situações nesse país pandêmico. Lembrando que estamos numa pandemia, quem puder fique em casa, use máscara, né? Não deixe de lavar as mãos, ainda estamos numa pandemia, então é importante que cada um e cada uma faça o seu papel, porque às vezes nós achamos que porque temos uma vacina podemos relaxar. Não podemos não, gente. E com todo carinho, com todo respeito, nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, então é importante claramente a gente não deixar, vamos dizer assim, a guarda baixa. Vamos continuar aí, nós devemos continuar vigiando para que possamos viver esse tempo pandêmico ainda, embora uns e outros dizem que não, que a pandemia é uma piada, é uma invenção, é para poder combater, para dificultar a vida do presidente, etc e tal. E aí, o ambiente deste evangelho é um ambiente assim interessante, pois Jesus está no templo, né? Jesus está no templo, e ele estando no templo, ele tem claramente uma certeza daquilo que ele está fazendo. Primeiro, ele é questionado pela sua prática, né, pela sua posição, por tudo aquilo que ele está fazendo. Segundo, Jesus traz para nós uma única certeza: é necessário se cumprir a profecia. Então a gente, quando chega agora preparando o Natal, a gente costuma olhar o Natal e geralmente a gente vê claramente que esses textos que nós estamos lendo nessa semana do Evangelho de Lucas, e agora iniciamos o ano litúrgico de Lucas, são textos que falam claramente de uma volta de Jesus. A parousia,
o mistério da parousia. Esse mistério da parousia é algo que nós estamos vivendo cotidianamente. A gente, quando fala na volta de Jesus, a gente fala no julgamento particular. A gente fala no julgamento universal que todos nós iremos passar. Durante séculos, durante milênios, né, pelo menos milênios do que nós podemos dizer que a humanidade existe, a humanidade sempre quer saber quando o mundo vai acabar, quando chegará ao fim, quando na verdade o fim acontece no nosso cotidiano. O fim acontece no contexto das nossas práticas de vida, no contexto das nossas escolhas de vida. A gente ainda, olhando para esse evangelho, percebe claramente que Jesus, quando chega nesse local, que é o templo, esse texto também aparece lá no evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, Jesus traz para nós uma necessidade da vigilância. Mas não é uma vigilância qualquer, não é uma vigilância feita a partir das nossas vamos dizer assim, culturas. É uma vigilância plena, onde nós estamos chamados a testemunhar Jesus. Nesse evangelho, no versículos 34 ao 36, nós voltamos a ler uma parte do evangelho de ontem, quando Jesus apresenta para nós claramente a necessidade de não se embriagar. Também no evangelho de hoje, nós lemos ele ontem e nós vamos repetir ele hoje, também Jesus fala a importância de se manter firme e fiel. Talvez um dos maiores erros que nós podemos cometer como instituição, como comunidade, como parte do povo de Deus, como família, é achar que estamos salvos. Talvez um dos erros que nós tenhamos em nossas práticas de vida seja essa insensatez de trazer para nós uma certeza daquilo que não é. Aí lembramos na teologia de Santo Anselmo que dizia que o reino de Deus trazido por Jesus de Nazaré já é plenamente possível em nossa realidade, já é plenamente possível em nosso mundo, mas ainda não é plenamente realizável. Já é plenamente possível, mas ainda não tem como ser realizado. Por quê? Porque nós ainda estamos na situação de pecado. Aquela famosa frase que a gente já disse aqui algumas vezes, o já e ainda não. Já estamos salvos? Já. Mas plenamente? Ainda não. Mas já é plenamente possível. Contudo, a plenitude da salvação, a plenitude da vinda de Jesus, aí a gente vai ler durante esse tempo do advento, né, um texto que fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. A gente, quando olha para esse contexto, a gente sempre olha visualizando o passado. E quando a gente fala da volta de Jesus, quando lá no capítulo 28 de Mateus 16 a 20 diz que estaria conosco, nós às vezes queremos um Jesus de Nazaré, e aquilo que Padre Quevedo vai dizer, um Jesus de Nazaré de acordo com o nosso gosto. Ou quando chega no Natal, nós colocamos o menino de Jesus no presépio e olhamos o presépio e esquecemos que Jesus de Nazaré, o Deus plenamente homem, ele veio ao mundo e foi colocado numa manjedoura, aonde os animais se alimentavam. Ou seja, o desejo profundo de Deus, o desejo profundo do Senhor em ser nosso alimento. Nós ainda olhamos para esse sentimento e para essa prática de vida que o evangelista Lucas nos traz. Já quase falei evangelista Marcos. Eu tirei um barco semana toda, esse tempo todo, o ano litúrgico do ano litúrgico B. Então hoje nós entramos no ano litúrgico C, Evangelho de Lucas. Nós entramos nesse contexto de tentar entender o projeto e a vontade de Deus. E nesse meio tempo, nós olhamos claramente quando Jesus coloca as condições. As condições é você ter plena confiança no projeto de Jesus. As condições é aquela que nós temos que olhar claramente para a nossa situação. A Igreja Católica latino-americana vive o momento do sínodo latino-americano, né? Assembleia de sínodo não, Assembleia Latino-Americana, que são dois eventos diferentes que nós às vezes confundimos, né? A Assembleia Latino-Americana, aonde a igreja latino-americana, a nossa igreja, faz uma escuta e faz um debate sobre as nossas práticas
e eu estava acompanhando mais de 1.000 pessoas em uma sala via alguns aplicativos. Não vou falar nenhum deles para não me pagar, não vão me pagar mesmo para que eu vou falar o nome deles. E eles fazendo aí uma interação continental via tecnologia. A gente ainda lembra que a igreja está no momento da escuta do sínodo, do sínodo mundial, do sínodo da igreja. Essa proposta de Jesus de querer trazer a escuta, e a igreja também quer isso. O Papa Francisco, quando lança a ideia do sínodo, ele lança a ideia de preparar a igreja, aquilo que Papa João Paulo II fez com Tertio Adventio, né? Terceiro milênio, né? Tertio Adventio milênio, coisa assim. Terceiro milênio, projeto Terceiro Milênio. A gente, quando olha para esse projeto, foi um projeto colocado na igreja no período de 96 do século passado, o ano 99 do século passado, com a sua conclusão no ano 2000. Nós olhamos claramente para esse projeto, que agora nós retomamos ele de forma indireta, quando o Papa vai fazer uma escuta preparatória para toda a igreja do mundo. E a gente, quando entra para esse evangelho, Jesus apresenta claramente um projeto onde fala de perseguição, de luta, de dor, e ainda fala mais ainda da necessidade de estar preparado. Aí a gente ontem, lá no Conselho de Leigos, fizemos um momento de escuta, um momento de conversa, e lemos um pouco daquilo que a Diocese de Nova Russa está fazendo, que é a questão do sínodo. Nosso representante está lá para poder levar o que nós pensamos, e nós lemos e meditamos a partir daquilo e conversamos entre nós, olhando claramente um rosto de uma igreja plenamente humana. E Jesus, ele vai agir na humanidade. Ou seja, então quando a gente fala que Jesus vai nascer no Natal, a gente sempre tem aquela imagem do menino nascendo da Virgem Maria. Esse menino que cresce e se torna um homem, Jesus de Nazaré, que veio a ser assassinado não pelas suas ideologias, mas por um projeto de vida para toda a humanidade. Esse menino que alguns vão chamar de arruaceiro, esse menino que alguns vão dizer é perigoso, já nasce perseguido, já nasce condenado pelo sistema, quando José e Maria é obrigado a fugir. Jesus, aquilo que o Papa falou recentemente, e sobre a necessidade dos imigrantes também, dos exilados políticos, Jesus foi parar no Egito fugindo da perseguição de Herodes, que queria matar todas as crianças, homens, abaixo de 4 anos. O evangelho de hoje, quando Jesus traz para nós essa realidade que muitos não querem enxergar, essa realidade que muitos querem fugir, dizendo claramente, numa proposta onde Jesus só vem para salvar o espírito. E aqui eu lembro de uma fala de um amigo, que ele dizia: olha, quem fala em salvar só espírito não sabe como que Deus nos ama e nos quer plenamente. Como diz o povo, Deus quer corpo e alma e espírito da humanidade. O evangelho de hoje ainda, quando traz um Jesus que coloca para nós toda a relação que devemos ter com a sua volta, e ele deixa claramente sobre a natureza toda que grita para a sua volta. O evangelho de Lucas, no capítulo 21, traz todo o mapa da volta de Jesus. Nós queremos que Jesus volte, mas nós queremos um tipo de Jesus um Jesus que seja de acordo com o nosso umbigo, um Jesus que seja de acordo com o nosso projeto, quando o projeto não é nosso, mas sim de Deus. Não tem como ser cristão e fazer arminha em nossas igrejas, não tem como ser cristão e votar em quem defende o aborto, eu concordo, mas também não tem como ser cristão e votar em quem defende a menoridade penal, em quem defende a pena de morte, e quem diz que é bandido bom é bandido morto, quando você vê claramente que o nosso próprio Jesus de Nazaré, o Senhor da história, foi chamado de bandido por muitos. Nós não podemos minimizar dizendo: não, mas ele era Deus, é diferente. Não, não é diferente. Pois Deus, nosso Pai, quando cria a humanidade, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E muitas das vezes essa imagem é destruída, é deturpada pelas nossas realidades e fraquezas na sociedade, pelas injustiças vividas em nossas diversas realidades.
O evangelho de hoje ainda, quando Jesus coloca claramente sobre a necessidade de estarmos em vigilância, ele fala: cuidado para o coração não endurecer. Cada vez mais percebemos uma cristandade, um cristianismo voltado para os resultados imediatos. Aquilo que inicia o documento de estudo do Sínodo, quando fala de uma necessidade da tecnologia, uma espiritualidade dos resultados rápidos, uma liturgia aonde tem que ser de acordo com a cara de um povo, com o jeito de uma meia dúzia. Quando na verdade nós devemos sabiamente nos envolver e estar trazendo a palavra de Deus para o meio do povo, não com línguas, com dialeto, não com escritas dificultosas para falarmos, mas sim na língua local. Por isso Jesus, quando chega no templo, e hoje nesse evangelho ele está no templo, ele questiona aquela ornamentação, aquela beleza, aquele templo suntuoso. Jesus questiona aquele templo, não porque Jesus quer, vamos dizer assim, destruir o templo simplesmente. É porque muitas das vezes nós valorizamos as cascas, muitas das vezes nós valorizamos a embalagem, e às vezes o produto interno não é tão bom assim. Ou às vezes a embalagem não é aquela embalagem suntuosa, mas todo o produto que vem é algo bom. Por isso, o estudo do sínodo da igreja, esse momento que alguém já disse que o sínodo é apenas para rezarmos mais pelo padre, pelo papa, pelo bispo. Não, o sínodo também é para que nós possamos falar, que Deus escute a nossa voz se a igreja não escutar. É um momento de nós questionarmos a nossa catolicidade, a nossa prática de fé no cotidiano. Nós, quando olhamos ainda para esse evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículos 25 ao 28, versículos 34 ao 36, nós olhamos claramente para este evangelho, não apenas para dizer, vai ter fim do mundo. Pois nós, como diria Padre Jorge Rodrigues, ele dizia assim, existe uma realidade onde muitos querem, porque querem um Cristo castigador, um Cristo justiceiro, um Cristo que tenha uma leitura de acordo com o que eu entendo de justiça. Isso vale para padre, vale para bispo, vale para leigos também. Um Cristo que age de acordo com o meu ego, com o meu desejo. Um Cristo não Senhor, mas meu escravo. Quando nós paramos para analisar ainda essa liturgia, nós olhamos claramente a proposta que nós temos de vida. Jesus apresenta a realidade. O tempo do advento, o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo onde nós devemos olhar bem se de fato nós estamos vivendo essa liturgia, se nós fazemos da liturgia algo vivo, ou se nós apenas temos uma liturgia que é apenas simbólica. Tem diferença entre simbólico e real. Tem diferença entre aquilo que é e aquilo que pode ser. E nós temos esta dificuldade de, às vezes, trazer para nós um Deus que é escravo dos nossos caprichos, quando na verdade não é. O evangelista Lucas não quer, hora nenhuma, trazer para nós um Deus que vai nos castigar. O interessante é que o ambiente dessa liturgia é um ambiente do tempo. É um ambiente onde Jesus está questionando e está sendo questionado por aqueles que conhecem bem. O evangelho de hoje faz referência claramente na parousia. Por isso é o primeiro texto lido no tempo do advento. Nos convida e nos convide é maravilhoso, né? Agora aí foi demais. Nos convide, olha só, convide e vai embora. Que convide vai se lascar para lá, como eu costumo dizer. No convite que nos traz para nós é um convite de alegria, de ânimo. Ou seja, nós não devemos ter medo, porque há libertação. Nós, quando olhamos aquilo que os gregos acreditavam, nós, quando olhamos para a realidade do fim da terra, nós ficamos com medo. A palavra libertação que nós lemos tem a ver com o resgate daquilo que nós temos. Nós que vamos resgatar, seremos resgatados. E a palavra libertação traz para nós uma teologia paulina, que Lucas é influenciado por Paulo, onde a palavra define um resultado de uma ação de Deus para com a humanidade. Jesus, ele nos resgatou como humanidade, mas nós podemos escolher
estar com Jesus ou não. Nós podemos ser prisioneiros da nossa humanidade e tratamos, às vezes, portanto, de achar que a libertação é apenas algo simbólico, quando, na verdade, a libertação tem que ser algo real. Por isso, Jesus fala claramente do perigo da embriaguez. A mensagem proposta por Jesus aos seus discípulos e àqueles que o escutavam é uma palavra de esperança, é uma palavra de certeza que aquele sistema iníquo irá acabar. Aquele modelo de sociedade onde uns tinham muito, parece até o Brasil hoje, né? E outros não tinham quase nada, vai acabar. Com sua vinda gloriosa, nós teremos aquilo que nós conversávamos outro dia. No céu não tem padre, não tem bispo, não tem leigo, somos todos membros da mesma comunidade de fé. Quando a gente pega o documento Lumen Gentium, a gente fala claramente desse projeto Luz dos Povos. Os sinais da natureza apresentados neste evangelho apresentam uma natureza que também clama por justiça. São imagens utilizadas pelos profetas para falar da volta, do dia do julgamento final. Nós parecemos até aquele filme Terminador do Futuro. O dia de Javé, o dia do grande Senhor que vai intervir e vai mudar esse modelo da história humana. Esse modelo injusto. Aquilo que eu falei ontem em nosso encontro, quando eu falava sobre a necessidade de estarmos preparados para vivermos de fato a libertação. Ainda é um convite claro para manter a atenção, manter o foco. Das vezes, na época em que Lucas escreveu, tinha muito cristão que esperava a vinda de Jesus, mas devido à demora, começavam a esfriar. E tem muito cristão que hoje frequenta a igreja, não por causa, tem padre também, bispo que se ordena, não por causa da salvação, mas por causa da imagem do status. Pastores, padres, líderes religiosos que fazem do ministério não para a salvação de ninguém, nem na própria salvação, apenas para dizer eu sou o cara. O fim de tudo isso será, infelizmente, o fogo, e não será o fogo abrasador do Espírito Santo. O evangelho de hoje nos toca em outros aspectos, a realidade da humanidade que será transformada. Por isso, quando o Papa fala de Laudato Si, quando o Papa fala de documentos importantes, fala da natureza, nós estamos também falando da realidade do mundo. Por isso, a vinda próxima de Jesus, nós falamos isso há 12 mil anos, aquilo que nós falamos da volta de Jesus, aquilo que alguns acreditam que ele já veio e foi condenado à morte de novo, ele morre todo dia na figura do jovem que quer seu sonho vilipendiado, destruído. Jesus, o nosso Deus, apresenta para nós uma realidade da natureza que clama, e aí vai dizendo que o Deus Pai irá intervir. Paramos por aqui, obrigado a você pelo carinho, pela presença, que lembrando sempre que quem puder fique em casa, use máscara, estamos numa pandemia, não deixe usar álcool em gel, se cuide, né? Tem aí a quarta cepa, quinta cepa, né? A Covid mata ainda, embora alguns queiram negar, ela está matando ainda. Também lembrando a todos e a todas que ainda estou precisando de um trabalho, quem puder nos ajudar, eu agradeço de antemão. Lembrando a todos e a todas que precisamos nos preparar para o Natal. E lembre-se sempre de ajudar no Natal, a campanha Natal Sem Fome, ajudar os grandes projetos. Tem aí meu amigo Marquinhos Eficaz fazendo um projeto Samba, né? Samba Sem Fome, onde ele faz um trabalho bonito e acolhe alimento ali na realidade do K11, em Nova Iguaçu. Fique com Deus, obrigado a você pelo carinho, pela presença, obrigado a você por me ouvir. Deixe seu comentário, se concorda, se não concorda também deixe seu comentário. Não apago nenhum comentário se não me ofender, eu não apago nenhum comentário, todos são lidos, eu respeito a todos, né? Vamos pensar diferente, mas vamos manter o respeito. Também agradeço a todos aqueles e aquelas que rezam por mim, eu rezo por vocês. Obrigado, bom dia, feliz domingo, feliz ano novo, litúrgico. Eu sou Daniel Nonato.